E hoje acontece a segunda edição do Tech Channel. Diversos profissionais no ramo de assistência técnica e muita gente em busca de conhecimento. Quer ver tudo que vai rolar por aqui? Então pode entrar. Chega aí, Natcel, Thiago. Boa sorte. Quer usar isso? Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer imenso poder estar aqui com vocês novamente. Quem estava no primeiro workshop que teve aqui? Ó, a galera voltou, tá vendo? Então, o primeiro workshop, né, foi um sucesso, graças a Deus. E esse segundo agora, Deus quiser, vai ser melhor ainda, né? Então, para mim é um prazer poder estar participando. Gostaria de agradecer já de antemão a Skytech, Galeria Pagebras aí pelo convite. E agradecer vocês, né, por estar aqui. Agradecer vocês que estão aqui, levantaram cedo, vieram buscar mais conhecimento. E a gente também veio aprender. Então, a gente vai passar um pouquinho de conhecimento. Ok. Sim. Sim. Então, tá bom. Então, né, agradecer vocês aí, porque a gente também vem aí para poder adquirir conhecimento junto com vocês e compartilhar aí um pouquinho de conhecimento aí com vocês, beleza? Pessoal, pediram para, se tiver a cadeira vaga aí, acho que tem um pessoal em pé ainda, se vocês puderem sentar na lateral, e aí o pessoal consegue estar se acomodando aí também. Sim, sim. É a questão da filmagem também, né? Então, todo mundo ficar sentado fica melhor aí pro pessoal. Então, pessoal, vamos continuar falando um pouquinho aí de análise de placa. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Natcel, tá? Meu nome é Thiago, na verdade. Tem gente que me chama de Natan, de Natanael. Não tem problema não. Ultimamente me chamaram de Alexandre, né? Fazer uma homenagem ao Alexandre da Universitec, chamaram de Alexandre, mas não tem problema, tá? Então, meu nome é Thiago e o pessoal me conhece como Natcel. Tem o canal no YouTube, quem não me acompanha lá, né? Vai lá, segue o canal lá, se inscreve lá, que a gente está sempre compartilhando aí conhecimento aí com vocês.
Ao vivo é assim mesmo. É isso. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre análise, tá? Tem uma placa aqui para a gente dar uma analisada, ver se a gente consegue dar uma solução nela. A galera que está começando, geralmente, tem muita dúvida, né, com relação à análise de placa. Porque a análise é algo que exige realmente estudo, exige conhecimento, exige dedicação. Então, é algo que se você não se sacrificar, infelizmente o resultado não vem. Então, por onde a gente passa, a gente sempre deixa claro que a análise, ela tem que ser minuciosa, você tem que analisar todos os pontos de uma placa, seja qual o setor que você esteja analisando, você tem que olhar todos os pontos, um pelinho que seja, você tem que estar atento, né? Porque o defeito ele costuma ser um detalhe. Um detalhezinho vai te custar aí uma falta de atenção, você não vai conseguir às vezes fazer o reparo devido a um detalhe que você deixou passar, tá? Então quero iniciar aqui um pouquinho falando sobre análise, né? Para quem está começando, quando pega uma placa, geralmente o pessoal tem dúvida de como começar, não é assim? Quem está começando, o que eu faço? Coloco na fonte, faço uma análise visual, pego um multímetro, vou fazer os testes, o que eu faço primeiro? Então eu fiz um top 10 aqui de alguns testes, né, para você começar a sua análise, tá? Mas isso aqui é um rascunho, né? É óbvio que você que vai definir a sua forma de trabalhar. Cada um trabalha da sua maneira. Então, a forma que eu coloquei aqui é uma forma que eu utilizo, mas eu também pulo muitas etapas. Tem placas que eu pego, já eu coloco na fonte direto para verificar consumos. Tem placa que eu vou seguir ali um cronograma. Então, depende muito da situação, tá? Da placa. Então, o primeiro passo, né, para quem está começando, eu sei que ajuda muito. Então, nos cursos aí que a gente ministra, ajuda muito o pessoal a estar começando ali uma análise de placa, né? Porque quando a gente começa, a dificuldade é muito maior. Depois você pega uma certa experiência, isso acaba saindo do papel e vindo para sua cabeça. Ou seja, você consegue decorar, treinar sua mente para aquilo e aí você já não precisa mais estar pegando uma colinha ali para começar uma análise, né? Primeiro passo, histórico da placa. O histórico da placa ele é muito importante, né? Quando você pega uma placa na sua assistência, você precisa saber qual é o histórico dessa placa. Isso é muito importante, embora muitas das vezes o cliente, né, vai dizer que não sabe ou não vai saber explicar o que houve com aquela placa, mas isso ajuda bastante. Quando você vai no médico, por exemplo, o médico não chega aplicando injeção, né? O que ele faz? Ele vai te perguntar, ele vai fazer exames para depois ele chegar num diagnóstico. E muitas das vezes para o médico é muito difícil chegar num diagnóstico, né? Às vezes é uma doença que ele ainda não conhece, ele vai ter que estudar para ele conseguir chegar num diagnóstico. Então a análise de placa não é diferente. Você tem que fazer os testes, né? Você tem que fazer os exames, digamos assim, para você conseguir chegar no diagnóstico. Então o histórico é o primeiro passo importante para você conseguir fazer a análise de placa, tá? Segundo ponto aí, análise visual, né? Componente quebrado, trincado, oxidado ou faltando. Quem nunca pegou placa com um monte de componente faltando? E aí você fica na dúvida, será que esses componentes que estão faltando aí, eles fazem diferença ou não, né? Então, a análise visual, ela costuma consertar placas. Muitas placas você conserta só no visual, porque você já consegue ver ali o componente danificado, você consegue ver um componente trincado, faltando, oxidado. Então, a análise visual é o segundo ponto aí muito importante para você estar fazendo um diagnóstico na placa. Terceiro ponto, desconectar periféricos, flat, câmeras. É muito importante também. Já peguei várias placas que era uma câmera que não estava deixando a placa ligar. Peguei placas que um cartão de memória não deixava a placa ligar. Então é muito importante vocês estar atentos a isso. O que é comum? É a gente pegar uma placa e já jogar na fonte direto. Com câmera, com tudo conectado. E às vezes um periférico ali que está conectado, que está com problema, não deixa a placa ligar, não deixa a placa funcionar. Então isso faz parte de análise também. Fonte de bancada seria aí o quarto ponto. Aí você pode dizer, pô, mas a fonte eu faço primeiro. Eu já jogo na fonte primeiro, calma.
Vai tranquilo, vai tranquilo. Se você quer colocar na fonte primeiro, cada um vai ter a sua metodologia, a sua forma de análise, né? Mas eu costumo ir seguindo passo por passo, mas como eu falei, tem placas que você já vai direto para a fonte, verifica, né, que eu chamo de saúde da placa. A fonte ela vai te mostrar como que essa placa está, se essa placa está ligando, se ela não está, se ela tem um consumo inicial, se ela está em curto, né? Se ela dá um consumo e zero, se ela dá um consumo e trava. Então você vai, através da fonte, conseguir fazer esse diagnóstico aí e já vai te ajudar aí na sua análise nos próximos passos. O que você vai fazer nos próximos passos? Testes com multímetro, acho que essa é a parte mais importante. Você saber utilizar bem o multímetro, saber utilizar bem as escalas do multímetro. Muitas das vezes o técnico só sabe utilizar a escala de tensão, a escala de BIP, não sabe utilizar a escala de resistência, né, que é muito importante para você fazer medições. Então, o multímetro é a ferramenta principal do técnico, né? Então, você tem que estar sempre fazendo análise através do multímetro, não só através de fonte, porque o multímetro é a ferramenta fundamental aí para você chegar em diagnósticos. Comparações. iPhone tem material vasto aí, né, para análise, né? Tem esquema, tem ZXW, tem muitos materiais aí, muitos recursos aí para análise. Android já não tem. Quem nunca sofreu com a placa de Android? Né? Na assistência, você pega as placas de Android, às vezes não tem um esquema elétrico completo para análise. Como é que o médico vai diagnosticar se ele não tem as ferramentas para fazer exame? É a mesma situação. Se o médico estiver numa situação que ele não pode fazer um raio-x, como é que ele vai diagnosticar o que a pessoa tem? Então, quando você pega uma placa Android, dependendo da placa, é o mesmo procedimento. Você não consegue avançar na sua análise devido à falta de recurso, à falta de esquemas elétricos, né? Então, as comparações, elas vão te ajudar muito. A famosa placa espelho, né? Você pega a placa e começa a comparar. Você faz um estudo em cima de uma placa que está boa, para você consertar uma placa que está com defeito. Já foi falado várias vezes aí a respeito de, às vezes, o técnico não aprender porque ele tenta numa placa ruim. Ele não para pensar que é numa placa boa que ele tem que estudar. Que é para quando ele pegar uma ruim, ele conseguir diagnosticar. Muitas das vezes a gente tenta numa placa ruim. Começa sempre tentando diagnosticar uma placa ruim e isso acaba atrapalhando. Então, você tem que estar estudando as placas boas para você consertar as placas que estão com defeito. Então, essas comparações vão te ajudar muito. No meu curso online mesmo, eu baseei o curso em placas boas. Para a gente ver o circuito funcionando, ver o que pode, o que não pode. E assim, quando você pega uma placa com defeito, acaba sendo automático ali a sua análise, tá? Tensões, né? Teste de alimentação do circuito. Se a gente não almoçar, a gente não consegue continuar o resto da tarde aí, né? Então, o circuito precisa de alimentação. Se ele não tiver alimentação, ele não funciona. Então, você tem que saber fazer os testes, ver se está sendo alimentado. O circuito sem alimentação não vai funcionar. A falta de uma alimentação para o circuito todo. Então, tensões também são muito importantes aí na análise, tem que ser analisado. Análise de componentes, tá? Coloquei algum resistor, capacitor, diodo, bobina, que são os principais, né? Análise de componentes é o mais importante também. Às vezes a gente mede tensão, às vezes a gente mede continuidade, mede escala de diodo e esquece de medir componentes na linha. Já peguei várias placas que um resistor alterado parou a função. Não funcionava por causa de um resistor alterado. Então, precisa analisar componentes também. Em alguns casos, né, a gente tem que analisar corrente, ou seja, fuga de corrente na linha. Né, são testes também que, em alguns casos, são muito importantes para você saber se aquela linha não está tendo uma fuga. No caso dos Android, você tem que comparar. Esquema nenhum vai te mostrar. Você vai ter que pegar uma placa e comparar. Então, análise de placa é estudo constante. Você, em determinados momentos, tem que estudar uma placa boa para consertar uma placa ruim. Tá? Em décimo, aí, comunicações do circuito, né? Protocolo I2C, MIP, tá? Que já são análises mais avançadas.
tá? Que exige mais atenção, tá? Porque o circuito ele precisa se comunicar também. Então é um top 10, na verdade, de testes que já vão te ajudar a diagnosticar defeitos em placas, né? Então você procura estudar cada uma dessas etapas. Como eu falei, isso aqui é um rascunho, né? É óbvio que cada técnico trabalha da sua maneira. Agora, para você entender todos os testes, todas as análises, é lógico que você tem que procurar um bom curso, né? Uma boa capacitação, um bom treinamento, para você conseguir analisar e aprender cada técnica de análise, né? Então, assim, são 10 pontos aí mais importantes para quem está começando, para você pelo menos ter um norte na hora que você pegar uma placa com defeito, você conseguir fazer uns testes e não ficar perdido sem saber o que fazer com a placa, tá? Então eu estou com uma placa aqui de Moto G5, esse aqui é um G5, é uma placa de Moto G5S. E essa placa aqui ela não está dando imagem, tá? Então a plaquinha de Moto G5S, ela não está dando imagem e a gente vai fazer uma análise rápida, tá? Como o tempo é curto, não dá para a gente estender muito. No primeiro Tech Channel, né, eu fiz um reparo um pouco mais avançado, só que a gente tinha um pouquinho mais de tempo. Então nesse, né, a gente tem aí vários profissionais hoje aí para se apresentar, então a gente ainda tem aí o resto da tarde para aprender bastante. Então vou tentar fazer o mais rápido possível para a gente poder não passar aí do tempo, tá? Então no caso aí eu vou começar por onde? Eu costumo chamar a análise de fora para dentro. Se essa placa ela não dá imagem, eu preciso saber se ela pelo menos está ligando. Né? Porque se ela não liga, como é que eu vou analisar o setor de imagem? Eu vou ter que verificar por que ela não liga primeiro. Então nesse caso aí, aqui a placa liga. A placa liga, funciona, porém não dá imagem. Então vou começar por onde? De fora para dentro. Qual que seria o primeiro componente que eu iria analisar no caso de fora para dentro? Seria a tela. É o primeiro, eu vou trocar a tela, vou ver se não é a tela que está com problema. Pensou você mexer na placa, sendo que é a tela que estava com problema? Acontece, principalmente com quem está começando, acontece. Então, a gente começa no conector. Conector de display, tá? Nessa placa aqui, o conector de display é separado do conector de touch. Então, nessa placa, o que nós vamos encontrar no conector de display? Nós vamos encontrar linhas de backlight, vamos encontrar linhas de imagem e vamos encontrar backlight, imagem. Nessa placa, nós vamos usar só algumas análises do top 10 aí que eu fiz, tá? Nós vamos usar análise visual, fonte de bancada, testes com multímetro, comparações, não vai ter como a gente comparar, mas eu já fiz comparações com essa placa para ver se tinha alguma alteração. Eu sei que ela está com uma alteração e o que eu quero mostrar para vocês é como analisar, tá? Então, comparações nesse caso aí já foi feito. Tensões de alimentação, análise de componentes, tá? Então, nesse tipo de conector aqui, a gente tem linhas de backlight, temos linhas de alimentação, tá? Do LCD, temos linhas MIP, tá? São as linhas de imagem que vai direto para o processador. Então, a gente tem que analisar o quê? Preciso tá analisando o backlight nesse caso de início? Não. Se o problema é a imagem, vou analisar o setor de imagem primeiro. Então, vou analisar as linhas de LCD VSP, tá? Que é uma tensão positiva de 5.4 volts. Ali não está dizendo que tensão que é, mas numa comparação já consegui ver que era 5.4. Tem algumas tensões que o esquema elétrico não vai conseguir mostrar para vocês. Então vocês vão ter que pegar uma placa e fazer os testes para descobrir. Então tem várias linhas que, através de comparação, que você vai descobrir qual que é a tensão naquela linha, porque o esquema não mostra isso. Tá? Temos ali duas linhas, né? Uma de tensão positiva e a LCD VSN tensão negativa. Então o LCD precisa de uma tensão positiva e uma tensão negativa para funcionar. Essas linhas de baixo, linha de reset,
Essas linhas também já foi verificada, essas linhas estão ok. Então, como o tempo é curto, a gente não vai conseguir analisar todas as linhas, mas vamos analisar as principais, que são as de alimentação. E as linhas MIP, né? Então, já deixei mais ou menos aí, ó, tensão de 5,4 positivo, tensão de 5,4 negativo e tensão de 1,8, que são as 3 principais tensões desse setor aí, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer uns testes aqui. Tá ligado aqui, Cício? Tá, deu uma melhoradinha agora. Estão vendo a imagem ali? Estão conseguindo ver aí? O capacitor está quebradinho já. Cadê o multímetro? Como esse capacitor está quebrado, vamos ver se ele não entrou em curto, tá? Não entrou em curto, tá vendo? Apresentou um valor aí. É o cabinho da fonte. Bom, a fonte não tem nenhum consumo, se puder mostrar aqui, a fonte não tem nenhum consumo inicial, tá? A placa, né, não tem nenhum consumo inicial. Ó, a placa ligou. A placa ligou, tá funcionando. A placa ligou, está funcionando, mas não tem imagem, tá? Então, não aparece imagem nenhuma. Vocês não vão conseguir ver aí, né? Mas não está aparecendo nenhuma imagem. Mas pelo consumo da fonte, você vê que ela ligou. Então, a gente vai fazer aqui uma análise rápida nesse conector.
Então vamos lá, multímetro, escala de diodo, ponta vermelha no terra, que vocês já sabem. Vou ajustar aqui o foco. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Vamos lá, ó, linha de imagem, a gente só vai verificar se não tem um curto nessas linhas, se elas não estão com baixa resistência ou se elas não estão rompidas, tá? Então o teste de continuidade rápido aqui, ó. Ok. Ok. Já estou pegando desse ponto aqui para cá. Ok. Ok. E ok, tá vendo? Todas as linhas estão tendo continuidades. Primeira linha, 292, 292, 292. Todas estão apresentando um valor, tá? Bem semelhante, ou seja, valores iguais aí. Então indica que as linhas, né, não estão rompidas e a continuidade com o conector está ok, tá? Pode ter defeito nessas linhas? Pode, tá? Mas de início, um teste básico, você consegue ver se as continuidades estão batendo com o conector. Uma falta de uma continuidade dessa pode dar problema na imagem. Uma linha dessa em curto, uma linha dessa com baixa resistência, e daqui geralmente vai direto para o processador. Então não tem muito o que fazer nesse caso se você não trabalhar com o processador, né? Eu vou precisar da imagem dos slides agora. Então vamos lá, pessoal, a gente vai verificar a tensão de 1.8, tá, no capacitor 1440. Vamos verificar tensão positiva de 5.4 volts e tensão negativa de 5.4 volts. Se as tensões estiverem ok, a gente vai testar os componentes que estão na linha, tá, que é muito importante testar os componentes que estão na linha. Então a gente vai fazer esses testes aí. Essa placa aqui, algumas placas, vocês vão ter que plugar a tela, senão não vai aparecer as tensões, tá? Essa placa aqui, ela aparece, mesmo sem a tela plugada, aparece as tensões, essas tensões ela aparece. Então já fiz comparações com outras placas, nesse modelo aparece. Então outras placas vocês vão ter que plugar, senão não vai aparecer tensão de alimentação do LCD, tá? Tensão no capacitor 1.8, está aparecendo aqui, acho que para vocês aí não está, né? Pode mudar aí para o microscópio. Estão vendo ali, ó? 1.8 volts, olha lá, ó, no capacitor. Próxima tensão está nesse resistor aqui em cima, ó. Por que não apareceu nada nesse caso? Como eu demorei um pouquinho para poder... Então 1.8 ficou, mas as tensões positivas e negativas, como a tela entra em stand-by, a tensão cai, tá? Então nesse caso aí, ó,
Não aparece. Eu vou pressionar o power. E aí temos a tensão positiva, 5.5 volts, tá vendo lá, ó? Do outro lado aqui, ó, zerou, pressiona o power, (5.5), tá? Aqui embaixo, tá zerado de novo, vou pressionar power. Temos 5.5 menos, né? Tensão negativa, ó. Aqui também, tensão negativa, 5.5. Então, as alimentações tem. Por que que o LCD não funciona? Então, a gente mediu as linhas de imagem ali, escala de diodo, para ver se não estava aberta, se não estava rompida, tá ok. As 3 alimentações aí principal desse LCD também estão presentes. Então, era para aparecer a imagem, né? Então, nesse caso, a gente testa aí a frio alguns componentes para ver se está tudo certo. Então a gente tem 2 resistores que estão nessas linhas, tá? Temos outros resistores também nas demais linhas de 1 kΩ. Estão ok, porque eu já fiz essa análise, já verifiquei, estão ok. Porém, nessa linha temos 2 resistores em cada linha dessa de 5.5 e de 5.4 e 5.5. Estou medindo em escala de resistência. Primeiro resistor aqui a gente tem 15 ohms, tá? O esquema elétrico mostra 30, mas nas placas de comparação mostra 15, ou seja, geralmente o esquema, muitas das vezes ele mostra um valor, mas a placa vai ser outro. Então por isso você tem que estar nessa questão de teoria e prática, porque na prática as coisas mudam. Teoria é uma coisa, na prática acaba mudando. Então são 15 ohms que está dando esse resistor. Para você saber se está ok, é só medir uma comparação que vocês vão estar vendo. Esse outro resistor, ó, ele está dando 9K. Então ele está alterado. Ele teria que dar os mesmos 15 ohms, porque os 2 resistores são de 30 no esquema elétrico. Tá? Então qual que é o defeito aqui dessa placa? É o resistor alterado nessa linha, tá? Então a gente tem que fazer a substituição desse resistor para a placa poder voltar a dar imagem. Já peguei defeito semelhante com touch. Não dava touch, troca a tela, não funcionava. As alimentações ok, touch continuou não funcionando. E ao medir os resistores que estavam na linha, um dos resistores de 2.2 estava dando 12 ohms. Então ao fazer a substituição, o touch voltou a funcionar. Mas e se a gente não mede os componentes? E se a gente mede só alimentação e teste de diodo? O defeito iria passar batido por causa de um detalhe de principalmente resistores. É sempre bom você ver se eles estão com a medida correta. Tá? Então vamos lá para a gente poder finalizar. Eu estou no tempo ainda. Se alguém puder falar aí para mim, eu agradeço.
Como está balançando um pouquinho aqui, ele vai ficar um pouquinho ruim aqui de fixar. Estão conseguindo ver aí? Espera a placa esfriar um pouquinho, tá? Ó. Placa funcionando agora com a imagem, tá vendo? Então um resistor alterado causa problema no circuito, não deixa funcionar. Se você não analisar os componentes, passa batido e infelizmente você acaba deixando de fazer o reparo, às vezes por deixar de medir os componentes. Então a atenção ela é muito importante na análise. Então você tem que ser igual perito, né? Se acontece um crime, o perito ele vai analisar tudo, ele não vai deixar passar nada. Por isso que o local tem que ser preservado, porque o profissional vai chegar ali e vai analisar detalhe por detalhe. Então seja esse profissional, tá? Então agradeço aí mais uma vez vocês. Eu vou pedir, na verdade, geralmente o pessoal pede para tirar selfie, né? Posso tirar uma selfie? Agora eu vou pedir para tirar uma selfie com vocês agora, né?
a gente poder finalizar. Pode? Então vamos lá. Vamos ver se cabe todo mundo aí, ó. Então, vamos ver se ficou bonito. Fica não. Fica não. Tá. Então, pessoal, muito obrigado a todos, tá? Mais uma vez agradeço aí a presença de todos, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Agora vamos ter aí, Luiz, né? Vem pra cá, Luiz.